Em Contigo Sim, Fedra e Sandro conversam na cafeteria do hospital, e a médica se irrita com a insistência do ex em retomar a relação. Ela acaba indo embora, dizendo que precisa se arrumar para o casamento de Samantha, deixando o bebum ainda mais frustrado. Enquanto isso, Aníbal leva um buquê de flores para a esposa de Júlio no hospital, e ela explica que o marido sofreu um traumatismo craniano, e precisam esperar para saber se ele vai ou não ter sequelas. Porém, o cafetão resolve responder dizendo que realmente é um milagre que ele ainda esteja vivo, deixando bem claro que este milagre não vai se repetir 2 vezes e completa. Se ele está neste estado, é porque se meteu onde não devia. Se você realmente ama seu marido e não quer que ele tenha outro acidente como esse, é melhor convencê-lo a se afastar de uma vez da família Santilana. E antes de sair, o bandido ainda avisa a mulher para não comentar nada sobre a conversa dos dois, e diz que espera que aquelas flores não sejam para a sepultura do militar. Do outro lado da cidade, Álvaro mostra a Dário todas as transações financeiras que fez no conglomerado hospitalar. Olhando no relógio, ele percebe que ainda tem tempo, antes do casamento, e pretende usar seus últimos momentos antes de se amarrar de vez a Patricinha. Dário quer saber quais são os planos do amigo para dar conta das 2 esposas, e ele explica que, quando voltar da lua de mel com Samantha, vai propor a Ângela que continue estudando medicina, mas longe da capital, e ele, como diretor administrativo, vai ter que viajar muito, mas somente para visitá-la. Mas o pediatra quer saber se a enfermeira vai aceitar a ideia. Porém, o falcatrua explica que vai fazê-la aceitar o plano, pois pretende oferecer a ela a oportunidade de construir um hospital em seu povoado, o que, aliás, é o sonho da moça. Ele ainda diz que, quando for rico, pretende cumprir a promessa. Porém, nesse meio tempo, precisa continuar subindo na hierarquia do complexo hospitalar. Dário lembra que ele foi promovido a diretor-geral da empresa e o único posto que sobra é o de Geraldo. Álvaro confirma que é exatamente aí que quer chegar, pois pensa em convencer o sogro a se aposentar e deixar com ele todas as decisões sobre a empresa. Álvaro vai mais longe e ainda promete ao médico que, se ele o ajudar, vai promovê-lo a diretor-geral da companhia, em seu lugar. Enquanto isso, Leonardo chega em casa e vai conversar com seu pai. Sandro diz ao filho que precisa conversar com ele sobre sua mãe, e por causa disso, tem estado tenso e preocupado. Ele explica que há muito tempo os dois deixaram de ser um casal, e o médico surpreende o engenheiro dizendo que sabe muito bem que o casamento dos pais está em crise há muito tempo. Sandro interrompe o rapaz e revela que quer se divorciar de Mirta. Perto dali, na casa de Samantha, a Patricinha está mais chata que nunca. Com o cabelo e a maquiagem prontos para o casório, ela chama Luz perguntando se um dos seus aspones chegou. A moça responde que sim, mas acaba levando uma patada da garota, que ainda é humilhada pela Patricinha. Na casa de Léo, o rapaz diz ao pai que o divórcio não é surpresa, e acha que é melhor para os dois que se separem, do que continuar vivendo um inferno. Aliviado, Sandro abraça o filho e agradece a sua compreensão, mas avisa que ainda não conversou com a esposa sobre o assunto. Nesse meio tempo, o juiz que vai celebrar o casamento civil de Samantha chega mais cedo e é recebido por Geraldo. O homem alega que prefere esperar que os noivos retornem do casamento na igreja. Geraldo avisa que vão ter poucos convidados para a cerimônia civil, e o juiz diz que isso não será um problema. Mirta, por sua vez, conversa com Aníbal no viva voz, enquanto se arruma para o casório. O cafetão conta que deu jeito em Júlio, pois deixou claro para sua esposa que, se o militar tentar novamente se aproximar de Leonardo, vai pagar caro. A mulher diz ao amante que lhe deve uma, e ele argumenta que, na verdade, ela deve várias, mas ela sabe como ele gosta que a amante pague suas dívidas. Mirta fica lisonjeada e diz que não lhe custa nada pagar a ele conforme vem fazendo nos últimos anos. Ela diz que tem muita vontade de encontrá-lo, mas precisa desligar, pois tem que terminar de se arrumar para o casamento de Álvaro e Samantha. Sandro, que pretendia entrar no quarto da esposa, percebe que ela está ao telefone e decide ouvir a conversa, atrás da porta entreaberta. Mas quando a mulher diz o nome do noivo, Aníbal estranha e confirma se é mesmo quem ele está pensando. Desconfiada, Mirta quer saber se o amante conhece o rapaz, pois ele é um aproveitador que ganhou na loteria. Assustado, o sujeito diz que precisa desligar e corre para o notebook. Enquanto isso, Sandro entra no quarto e enfrenta a esposa. Ele quer saber com quem ela estava falando. Mirta diz que era com o fotógrafo da galeria e o corno, furioso, quer saber se o sujeito é o amante dela. O pau fecha e por mais que Mirta diga que não tem nenhum amante, Sandro não se conforma. A mulher diz que o marido está bêbado novamente, mas ele grita e alega que não tomou nenhuma gota de álcool.
Do outro lado da cidade, Aníbal, depois de confirmar a informação na internet, liga para Yolanda, dizendo que ela não vai acreditar no que ele acaba de descobrir. Na universidade, durante a aula do cachorrão, o celular de Ângela toca e ela leva uma bronca do professor, que avisa que da próxima vez será expulsa de sua disciplina. Yolanda, por sua vez, resolve deixar uma mensagem para Ângela, dizendo que é muito importante que a moça ligue para ela, assim que receber a mensagem, pois precisa falar com ela com urgência. Algumas horas mais tarde, Yolanda liga para Álvaro, que está na porta da igreja para o casamento no religioso, querendo saber por que ele não a convidou para seu casamento com Samantha e avisa que logo Ângela vai saber de toda a verdade, pois assim poderá mandar o rapaz para o inferno e ir atrás de seu sonho em paz. O rapaz tenta argumentar, mas ela desliga o telefone na cara dele. Quando Álvaro começa a explicar a Dário o que aconteceu, Samantha chega acompanhada dos pais, debaixo de uma salva de palmas. Na casa de Leonardo, a discussão entre Sandro e Mirta está cada vez mais acirrada. De seu quarto, o médico ouve os pais discutindo. Mirta joga na cara do marido que não admite ser humilhada daquela maneira e principalmente de ser acusada de ter vários amantes, pois durante todos aqueles anos em que estiveram casados, ela aturou de tudo, de cachaçadas dele até escândalos. Sandro, por sua vez, lembra a esposa que ela, durante todo este tempo, viveu rodeada de luxos e sempre foi tratada como uma rainha, lembrando que jamais a tratou mal. Mas a mulher não cala a boca e chama o marido de miserável. Porém, ele se defende e diz que não suporta mais aquela situação e pede o divórcio. Mas Mirta não aceita a proposta do marido. Leonardo aparece e pede que os pais se acalmem. Sandro tenta passar pela mãe do rapaz para descer as escadas, dizendo que depois os dois vão conversar sobre isso mais de perto. Mas a doida resolve segurar o marido para impedir sua passagem e, dando um safanão, o engenheiro acaba jogando a esposa escada abaixo e Mirta, que bateu a cabeça com toda a força no chão, fica desacordada. Nesse meio tempo, no final da aula, Ângela é surpreendida com a chegada de Yolanda. A mulher diz que não tem boas notícias e precisa que a moça a acompanhe, pois vai explicar tudo no caminho, mas não podem perder mais tempo. E na igreja, a cerimônia já está chegando nos finalmentes. Álvaro, cada vez mais nervoso, tem dificuldades para fazer o juramento, mas engole o sapo e acaba cumprindo o protocolo. O matrimônio termina com o beijo dos noivos e outra salva de palmas dos convidados. Do lado de fora, Ângela e Yolanda chegam bem na hora da saída do casal. A enfermeira não acredita no que está vendo. Dário vigia o perímetro para evitar qualquer contratempo. O casal se beija mais uma vez e posa para as fotos. Beatriz começa a tossir sem parar, e Ângela, por sua vez, está cada vez mais passada com a cara de pau do marido. A moça grita do outro lado da rua, dizendo que Álvaro é seu esposo, mas ninguém escuta direito por causa das tosses da mãe da noiva. Na casa de Leonardo, o médico presta os primeiros socorros à mãe, enquanto o pai pede uma ambulância. A empregada chega com um cabo de vassoura e o rapaz imobiliza a perna da mãe que está quebrada. Mirta grita sem parar de tanta dor. Enquanto isso, na igreja, desesperada, Ângela corre em direção ao marido, dizendo que o rapaz já é casado. Mas os seguranças tratam de colocar a moça dentro de um dos carros, enquanto Pablo, assustado, reconhece a amiga, mas não entende o que está acontecendo. O carro sai em disparada, levando Ângela e Yolanda para outro local, enquanto Beatriz está tossindo sangue, inclusive manchando o vestido de noiva da filha. A mulher acaba desmaiando e é atendida pelo marido, enquanto Samantha olha com desdém para a mãe doente. Álvaro aproveita a oportunidade e vai atrás de Ângela, mas a moça não se conforma, e chorando, ela diz que o rapaz não poderia casar-se novamente, pois já é casado com ela. O falcatrua pede para se explicar e diz que fez tudo pelos dois, prometendo explicar tudo, pois os dois vão ficar juntos. A enfermeira dá um bofetão na cara do marido e quer saber quem é aquela mulher, afirmando que a esposa do rapaz é ela e ele não poderia ter feito isso. A moça ainda diz que o que existia entre eles se acabou e não quer mais ver a cara do sujeito. Passo a passo, Dário se aproxima de Ângela com uma seringa na mão e agarra a moça por trás, aplicando o medicamento nas costas da moça, que desmaia imediatamente. Os dois metem a garota no carro novamente e mandam o motorista fazer o que já sabe que tem que fazer. Na igreja, Beatriz melhora, mas começa a chorar dizendo que estragou o casamento da filha. Geraldo avisa que ela precisa de uma nebulização, mas ela pede que o marido faça a medicação somente no dia seguinte. O padre chega para conversar com ela, acompanhada de Pablo, e reconforta a mulher. Na sacristia,
Fedra consegue tirar a mancha de sangue do vestido de Samantha, mas a moça quer saber quem era a mulher que apareceu na porta da igreja. A médica diz que não conseguiu saber, pois Beatriz passou mal. Oscar aparece dizendo que já está tudo sob controle. Álvaro também aparece e avisa que os seguranças já levaram a tal moça. Só que a preocupação maior é que foram feitas fotos dela pela imprensa, com o vestido cheio de sangue. Minutos depois, os seguranças chegam à pensão de Yolanda, que está furiosa com o que aconteceu. Ângela, por sua vez, continua desmaiada e é carregada por um dos seguranças até seu quarto. No hospital, Leonardo conversa com o médico e descobre que a mãe teve fraturas múltiplas na perna e terá que passar por uma cirurgia. O doutor diz que aplicou um sedativo em Mirta e espera autorização para continuar com o procedimento. Do outro lado da cidade, já de volta à mansão dos patrões, Luz encontra Pablo dizendo que chegou mais um presente para a noiva, mas nota que o rapaz está muito preocupado. Ela quer saber o que aconteceu e o motorista resolve contar que Ângela apareceu na igreja, gritando que seu esposo estava se casando com outra mulher e essa mulher é Samantha. Enquanto isso, na porta da pensão, Yolanda, furiosa, manda os seguranças embora e exige que devolvam seu celular. Os homens avisam que vão embora, mas continuarão vigiando para evitar que aconteça outro escândalo. Imediatamente, a cafetina liga para Aníbal, que não atende ao telefone. E na casa de Samantha, Oscar trata de filmar tudo, inclusive o noivo. Samantha aparece e avisa ao juiz que os pais já estão vindo. Beatriz sente falta dos amigos, e Geraldo avisa que eles não vão comparecer ao casamento, pois Mirta caiu da escadaria da mansão e está internada. Geraldo, acompanhado da esposa, chega ao salão e manda o juiz começar a cerimônia. O magistrado faz um discurso sobre as responsabilidades dos noivos, durante o casamento e patati patatá. Nesse meio tempo, no jardim, Luz e Pablo continuam comentando sobre o bafão na porta da igreja. A moça não acredita que Ângela tenha aparecido no casamento, mas o chofer diz que, no mesmo momento, a patroa passou mal, e foi a maior confusão. Pablo diz à amiga que acha que o esposo de Samantha é o mesmo homem, marido de Ângela. A empregada, preocupada, pergunta ao motorista se ele sabe alguma coisa da enfermeira, mas o rapaz conta que não sabe de nada, pois, na hora da confusão, os seguranças contratados para o casamento meteram a moça num carro e a levaram embora. Luz decide ligar para a amiga, mas a moça continua sob o efeito do sedativo que Dário aplicou e sonha com o dia em que os homens do povoado contaram a ela e a sua avó que somente encontraram a lancha de Adela totalmente destruída. Porém, não foram capazes de localizar a mulher, que será dada como morta, caso não apareça nas próximas 2 horas. E do outro lado da cidade, Luz continua insistindo em ligar para Ângela, que não atende. Preocupado, Pablo diz à moça que, se a amiga não atender, ela deve ir logo para a pensão da moça, para descobrir o que de fato está acontecendo. A empregada insiste, mas sem sucesso. Enquanto isso, em São Jacinto, Gabino, que já está se sentindo melhor, quer sair para caminhar, alegando que ficou por semanas na cama. Mas Adela não deixa e diz ao marido que ele não pode sair de casa por ordens médicas e o doutor deve ir vê-lo mais tarde. Ela dá água ao homem e percebe que ele está com febre novamente, mas se assusta com os flashes de memória quando vê o pai de Ângela morto e sua filha pequena. Na capital, os noivos assinam a ata de casamento. Álvaro, por sua vez, já não consegue mais disfarçar que está de saco cheio de tudo aquilo. Samantha, por sua vez, é só sorrisos, enquanto as testemunhas também assinam a ata. O juiz dá por consumada a união dos dois, e mais uma vez, o casal é ovacionado com uma salva de palmas dos convidados. Devidamente casados, Álvaro e Samantha posam para as fotos, e Oscar trata de não perder um só detalhe. E quem está com cara de poucos amigos é Geraldo, que encara Álvaro com o ar de quem quer explicações sobre o que aconteceu na porta da igreja. Algumas horas mais tarde, Yolanda consegue falar com Aníbal e diz que está tentando falar com ele faz um tempão. O cafetão conta que também estava tentando falar com sua comparsa, mas como ela não atendia, teve que sair para resolver uma situação. A dona da pensão conta que aconteceu a maior confusão na porta da igreja, pois os seguranças tiraram o celular dela logo quando chegou e ainda detiveram as duas quando chegaram. Ela conta ainda que Ângela viu Álvaro sair da igreja com a nova esposa e enfrentou o marido gritando. Aníbal diz que não está entendendo nada, e Yolanda diz que conta os detalhes ao comparsa mais tarde. Porém, o importante é que a enfermeira viu o marido casando com outra, e se deu conta do erro que cometeu. A cafetina diz ainda que tem certeza de que a moça, depois do que viu, não vai mais querer saber do rapaz.
Agora o cafetão quer saber como ela está e Yolanda conta que a garota está mal, pois injetaram algo para acalmá-la e as duas já estão na pensão. Mas Aníbal insiste em saber o real estado de Ângela e Yolanda conta que ela está dormindo. O homem, então, diz que tem um evento naquela noite, mas a cafetina avisa que a moça não tem condições de trabalhar. Mas agora, com o que aconteceu, eles vão poder explorar bastante aquela mina de ouro. O sujeito resolve dizer que tem vários clientes interessados nela, mas Yolanda avisa que ele vai ter que ter paciência, pois a moça deve estar em pedaços. Mas o sujeito não quer saber e manda a comparsa tratar de animá-la e ajudá-la a se recuperar logo, pois precisa que a enfermeira volte a trabalhar. A mulher diz ao cúmplice para não se preocupar, pois vai dar um jeito nisso, e depois de desligar o celular decreta: "Sinto muito, filha, mas a vida é injusta e você ainda tem muito sofrimento para enfrentar."